Olá, galerinha. Beleza? Tudo bem com vocês? Olha só o que a Bíblia falou. Olha só o que Zé Elias falou. Vejam bem, viu? Vou colocar agora para vocês verem. E deixe seu like aí, ó. Coloque nos comentários aí o que vocês acharam desse vídeo. Vamos lá. Eu acho que só o fato de não jogar no estádio, você já mexe um pouco com o ambiente, com o vestiário. Você já provoca um fator, como o Muricy gosta, né? Um fator motivacional muito grande, né? Porque você quer dar a resposta para as pessoas que te proibiram de jogar. E isso cresce, tanto dentro do vestiário, como também nas arquibancadas. Então, quando você entra, você já entra pilhado mais do que o normal. Porque o ambiente do estádio acaba te empurrando ainda mais. Eu vou citar um exemplo que eu acho que provavelmente esses jogadores do Vasco sentiram, a emoção de jogar. Corinthians e Portuguesa, Campeonato Paulista de 1995, tinha um tempo técnico. A Portuguesa estava jogando pelo empate para ir para a final com o Palmeiras. E nós estávamos jogando mal, tal, o mando era do campo da Portuguesa. Tal. Aí no tempo técnico nos fechamos ali e o clima ficou praticamente igual ali de São Januário. Parece que você está jogando, sabe, levitando assim, você não está jogando com os pés no chão, você fica leve, você não cansa, você sente, parece que a torcida está gritando aqui o tempo todo, vai. E é o que nós vimos ontem. É uma sensação assim sensacional, indescritível. Eu acho que eu tenho certeza que todos que estavam ali, todos, desde criança, pai, mãe, tio, tia, avô, avó, todos que estavam ali, jogadores, preparadores físicos, fisioterapeutas, massagistas, todos. Dias falou na coletiva. Todos. Ninguém vai esquecer esse dia. Ô William, sem permissão. Ninguém. Por favor, Pedrão, vai lá. É porque você toca, obviamente é difícil não falar da festa, do mosaico, da mobilização, do retorno, mas assim, para mim tem muito de futebol, tem muito de bola. Claro que tem. Trabalho de campo também para a construção de ontem. Óbvio. Eu acho que o ambiente, ele ajuda. O ambiente, ele evita uma pressão enquanto o primeiro gol não sai. O ambiente, ele evita uma pressão no caso de uma falha, uma bola que o Curitiba tem que chegar. O Curitiba chegou ali até, acho que fez 2-0, até o intervalo ali, se eu não me engano, teve algum momento que o Curitiba tenta Sim. Ele evita esse tipo de pressão e torna a coisa muito mais confortável para o time em campo. Porque São Januário, muitas vezes, também por pressão, ele acaba sendo hostil para um time jovem, muitas vezes, de casa, do Vasco. Sim. Agora, eu acho que ontem tinha muito de trabalho. O Birne fala em evolução contínua. Para mim, a evolução contínua é do trabalho do Ramon. Porque antes a gente falava, você tinha até um início de trabalho do Ramon que o resultado não acompanhava. Você teve partida jogando bem que não venceu, partida jogando bem que empatou, partida até com uma atuação decente, digna, que perdeu. Agora não, agora está acompanhando. O trabalho está sendo acompanhado do resultado. Que é o que a gente comentava até aqui, não é uma questão de não acreditar, mas o resultado precisava acompanhar, mais do que o desempenho, precisava ter resultado. Acho que agora começa a ter resultado. Você é na Avenida Brasil, não é isso? Isso. Sai dali, quando você sai da Rua Bela ali, São Cristóvão, pega a Avenida Brasil, é o principal via ali, caminhando para a Zona Oeste, né? Então, William, saindo da Zona Norte para a Zona Oeste, então o que potencializa para mim muito é o trabalho. Tem o incremento, tem o componente da torcida do ambiente. Agora, o trabalho, eu acho que é algo que o Vasco não tinha. Então é muito interessante falar isso também. Isso é indiscutível. Sim, mas isso é indiscutível. É que eu acho que talvez o trabalho esteja até acima do ambiente. Tá acima. Para a partida de ontem. Não, o trabalho potencializa muito o ambiente. Por exemplo, se o Vasco ontem tivesse atuado como o Santos atuou contra o Cruzeiro na Vila Belmiro, tomando um 3-0, tudo que ontem... O estádio estaria cheio do mesmo jeito, as pessoas teriam ido ao jogo do mesmo jeito para apoiar a equipe, só que... Mas o durante o jogo ia arrefecer, Tudo né? que a gente viu ontem de positivo talvez fosse algo negativo. O torcedor reagisse com a mesma intensidade, mas de outra forma. Então, óbvio que passa pelo trabalho. Mas eu gosto muito de ressaltar a arquibancada. A gente vai falar muito do jogo, a gente vai falar do trabalho, dos jogadores. Porque, no final das contas, o futebol é para isso. Né? Sei que eu sou repetitivo, vou dizer mais uma vez. Se a gente tivesse em campo Pelé, Puskás, Di Stéfano, Cruyff, Maradona, todos jogando no ápice da forma, todos os maiores jogadores da história, e ninguém tivesse interesse, aquilo só valeria a diversão deles. Verdade. O futebol, ele é o que é, o trabalho tem a importância que tem, exatamente pelo que acontece na arquibancada. Então, para mim, por mais que os resultados e o futebol jogado e a intensidade, a pressão no campo e tudo mais sejam os motivadores, eles só potencializam uma coisa que é a paixão do torcedor pelo clube. E é isso que faz o clube gigante. É isso que faz o Vasco ser enorme, é isso que permite aos clubes grandes, pequenos também, mas os grandes mais, terem vários anos, às vezes décadas de trabalhos de direção horrorosos, destrutivos, nocivos, e por muito pouco
por lampejos, coisa de 1 ano, 2 anos, uma recuperação, tudo parece que volta a ser como era antes, porque a paixão continua intacta, o amor continua intacto pelo clube. Sim. Então, para mim o destaque, e não estou falando média, é a arquibancada, mas é óbvio que sem o time em campo jogando a bola que jogou, a festa não seria exatamente igual. Essa torcida, ela tá muito machucada, porque o Vasco ele foi sabotado, ele foi destruído por mais de 20 anos. A gente está falando de um clube gigantesco, uma das maiores torcidas do país, uma torcida nacional que nos últimos anos estava se acostumando a jogar a Série B, a brigar contra o rebaixamento. Né? O Birner Sinton citou, né? Um lampejo, né? O lampejo do Vasco nos últimos anos foi 2011, lá atrás a Copa do Brasil, depois você competiu também em 2012, né? Principalmente aquele jogo muito marcante ali na Libertadores contra o Corinthians. Então, assim, esse torcedor merece ser feliz, um pouco feliz, uma gestão um pouco mais profissional. A gestão atual da SAF errou muito já nessa temporada, recalculou um pouco a rota, os reforços foram, né, reforços que se encaixaram, né, desde aí do meio do ano, quando eles chegaram. Né? E ontem a gente viu a manifestação de uma torcida apaixonada, de uma torcida que sempre esteve lá, com resistência, com amor na sua essência, tentando carregar o time, e o time não correspondia, né? Faltava essa retribuição. Aí você pode falar, calma, foi um jogo contra o Curitiba. Foi um jogo contra o Curitiba, que é um time frágil, que é um time que provavelmente vai jogar a Série B tem tomado muitos gols na próxima temporada, mas o que hoje deixa o torcedor feliz e esperançoso e se sente representado dentro de campo é a forma como o Vasco tem jogado com o Ramon Dias. Exatamente. O Vasco vem jogando bem. O Vasco está jogando futebol. Essa frase é uma frase rara na história recente do Vasco. O Vasco jogava e jogava muito mal nos últimos anos, nesse ano com o Barbieri. A chegada do Ramon Dias, que é um técnico competente, experiente, transformou o ambiente. Ele conseguiu formar uma equipe organizada, competitiva, com ideias e principalmente, para mim, William, como com a experiência dele, ele passou confiança para os atletas. Porque o Vasco já deu prova em situações adversas, fim de semana contra o Fluminense, de reagir, de acreditar no trabalho, de acreditar no seu técnico, de acreditar no seu potencial. Então a gente tem jogadores que chegaram e qualificaram, o Paulinho Paula, de novo muito bem, jogando a barbaridade no meio campo, o Verratti fazendo gols, o Payet já começando a se soltar ontem, dando a sua primeira assistência, mas também tem esse mesmo Ramon Dias conseguindo recuperar alguns jogadores. O Pumita, de novo, encaixando uma boa atuação ali pelo lado direito. Acho que é um jogador que não pode ser descartável. Ele tem uma questão defensiva a melhorar, mas é um jogador de seleção uruguaia. Acho que ele pode evoluir. Em uma posição difícil de se achar jogadores eficazes até para a seleção brasileira, né? Então, assim, mais do que nunca, para fechar e passar para os companheiros, eu concordo muito com o Pedro. Eu tô cedendo os meus minutos para você. Eu sei que você é historiador do... Fica sossegado. Um historiador do Vasco é um cara que tem um vizinho barulhento vascaíno. Mas é importante. O Tonan vem do Rio. Só perguntar. Tonan vem do Rio. Exatamente. Só perguntar, o Zeca, o cachorro, como é que estava ontem? Então, deixa eu te contar. Vibrou? Como é que ele fez? O Zeca, agora falando sério, o Zeca teve um probleminha de saúde na sexta passada, né? Ô, tadinho. Foi parar no hospital, pressão alta, tomando remédio. Zeca? Meu cachorro. É o cachorro, Vascaíno, cachorro. Ele é vascaíno. Ele é Vascaíno, cachorro. E minha mãe tricolor. No jogo contra o Minha mãe Fluminense? tricolor. E você tinha que ver como é que tava no dia do Dona clássico. Lúcia. Só que ele passou a semana inteira, amoadinho, quietinho. Parece que ontem ele foi Voltou. junto com o time. No jogo contra o Fluminense, que o Zeca tirou a camisa, Mas fez ele mandou, assim, mas ó. ele mandou um recado também. Sacou a cabeça, cara. Porque a minha mãe tem um carinho especial pelo Vitor Pelo Ernesto. Vitório Beira. Eu por ela. Embora ele não mereça. Não. E o Zeca também. Só que ele virou e falou, Concordo. mas manda o Birner parar de secar, senão minha relação com ele para por aqui. Falei, vou dar o recado. Então, tá o recado do cachorro da minha mãe pra você. foi? Manda o Birner parar de secar. Você tá quem? secando o Quando você Vasco. fala, vai... Eu vou começar, eu vou falar o que a gente conversou aqui quando o Vasco estava crescendo. Agora eu quero saber. Vamos lá. Eu falei assim, Fofoca, eu vamos lá. falei, o Vasco tá melhorando e a tendência é de crescer. E a tendência é não cair. Se vai cair ou não vai, se vai continuar melhorando, eu não sei. Mas tanto Isso a dentro de gente campo falou no ar. quanto fora, o clima está crescendo. Aí um dia eu estava sentado ali, um dia eu estava sentado com o José Elias,
e falei, Pedro, como você gosta de estar com viés de alta? Ele falou, não sei o quê. Era uma situação. Eu falei, para confirmar isso, vamos esperar mais algumas rodadas. Hoje, então, mas já dá para falar hoje você vai falar que viés de alta. O Vasco fez 9 gols nos últimos 2 jogos. Dona... Vai falar, foi 5 no Curitiba, foi 4 no Fluminense. Diz que o Zeca tá fazendo fisioterapia, de tanto fazer assim, ó, quando faz o gol. É um cachorro mandando selfie, gente. Né? Completa aí, Dona, completa aí que eu quero mostrar a classificação já. Ele vai mandar o vídeo. Eu acho que o principal o Vasco hoje tem um coletivo organizado, o Vasco tá jogando futebol, o Vasco tá com confiança, o ambiente mudou, a chave virou. Né? O Vasco, quando perdeu pro Atlético Paranaense lá já na estreia do Ramon Dias, mostrou uma evolução, o resultado não veio, jogou em alguns momentos melhor que o Corinthians, jogou bem contra o Palmeiras, não foi mal contra o jogou Palmeiras. muito bem o primeiro tempo contra o Palmeiras. Então, assim, o Vasco vem jogando futebol. Por isso o torcedor se sente representado e tem a esperança. O Vasco já escapou do rebaixamento? Não. Tá dentro da zona ainda. Rapaz, mas olha a zona do rebaixamento. Mostra aí a tabela. Mas é o que a gente fala. Não escapou, Pode claro. vencer do América e sair da zona. Mas olha isso a conta do trabalho anterior é alta. Altíssima. Claro, claro. Não dá pra achar que essa sequência Por isso que a escalada é difícil. Ela vai até a 38ª rodada. É só por isso que É só por isso que a gente ainda não bate martelo de nada, concorda? Até porque o Vasco está jogando mais que o Corinthians, que o Goiás, que o Bahia, que o Santos, que o América, que o Curitiba. Que Perfeito, é o que eu ia falar. Exatamente. Não sei se vai continuar, mas está jogando. Se o Vasco ganhar do América, que é o jogo que está faltando, ele vai a 26, não é fácil. O América também está... Mas o América está ali embaixo. Mas o América também melhorou o futebol apresentado. Sim. O Vasco pode ir a 26 e aí ele já tira 2 ali do caminho, já cola no Goiás com 26 também. Só que aí o Vasco passa porque ele vai ficar uma vitória a mais. Tá jogando mais que o Cruzeiro também. O Vasco vai ficar com uma vitória a mais também. E tá jogando mais que o Corinthians. O Vasco tem o Cuiabá. O que o Pedro falou é verdade. Não sei se foi o Pedro ou foi o Birner, que o atual Vasco paga pelos erros da SAF. Pedro Ivo falou. Pedro Ivo. você. Ele Não, paga não, uma conta não, de- falou. não, ele paga uma conta. Pedro. Eu sempre Foi falo. Pedro. Porque sempre Eu falei que- sobre isso também, Eu mas- entendo sobre o otimismo, quem acompanha feito os últimos jogos. Durante essa semana a gente conversava, até conversava com o Donão. Falei, Donão, é uma questão matemática. Nos últimos 8 jogos, antes do jogo de ontem, o Vasco tinha feito 11 pontos. Ele tinha 16 jogos ainda, ou seja, mais 2 sequências de 8. Se ele fizesse mais 22, com 42 você vai negociar, talvez, escapar do rebaixamento. A questão é que você não tem a segurança que essa sequência ela vai ser mantida, a oscilação é normal em qualquer grupo, seja do Botafogo, do Palmeiras ou do Vasco, tem oscilação. Você tem outros times jogando no Campeonato Brasileiro, não é só o seu que joga bola. Sim. Posso até concordar com o Vitor que hoje, por momento, o Vasco tem algo mais interessante que muita gente de meio de tabela, por exemplo, até um pouco acima. Só que não adianta. O campeonato de 38 rodadas, ele não é igual ao mata-mata. O mata-mata, por exemplo, o Inter era um time, para pegar um exemplo aqui de um semifinalista da Libertadores, o Inter era um time irregular na fase de grupos. Se ele for muito bom no mata-mata, ele pode disputar o título como está disputando. Se você é muito irregular, oscila demais para baixo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, você vai pagar essa conta até o final. Isso é um campeonato de cauda longa, de pontos corridos. Então, o que a gente não pode esquecer é que a evolução do Vasco, ela é cristalina, só não vê quem não está assistindo jogos. É outro time. O time joga bola. Gostei Se ele desse- perde, ganha o empate, está ali. Você está trazendo uns Cristalino. exemplos assim, uma coisa... Mas ali o que assim, acontece? Você vai sempre carregar uma rodada que você vai bem, mas os times de cima também vão bem. Aí parece que você Mas vai aí- botar a cabeça pra fora, você vai... Mas você... O único ponto é esse, a gente precisa ser realista. Agora, o torcedor do Vasco ele tem algo hoje que ele não tinha antes. Mas é eu o acho- direito mas- de mas sonhar. Mas, só um detalhe matemático, o Pedro tem razão, mas assim, só vale citar. Se o Vasco ganhar o jogo atrasado, o Vasco termina fora da zona do rebaixamento. É isso que a gente está falando. Se você dissesse Mas isso era no final pauta- do primeiro turno, era você falaria pauta- impossível. Era a pauta Então, mas do O aí- Vasco tem impossível. 2 confrontos Uma recuperação diretos. rápida. O Vasco Aí, tem hein, 2 confrontos diretos. Um contra o América, segunda, e no outro domingo contra o Santos, na Vila Belmiro. Tem uma... Olha, se o Vasco consegue engatilhar 2 bons resultados, talvez 4 pontos nesses 2 jogos, Respira. olha... Mas aí... Olha aí, o América, desculpa, Zé. Sim, vai lá. América e Santos fora, depois o São Paulo, faz 2 em casa, São Paulo e Fortaleza. Não são 2 jogos fáceis, mas em casa. O São Paulo no Mané Garrincha, é isso? Seria, foi para o São Januário, é isso aí. Januário. E o jogo contra o Fortaleza e o Flamengo, clássico, comando do Flamengo, jogo no Maracanã. O que eu ia falar sobre a questão da SAF, né, que eles estão pagando pela questão da SAF ter demorado um pouquinho para entender, aí, William, eu vejo como as pessoas entendem o futebol, né, porque nós tivemos exemplos. Essa SAF do Vasco teve um exemplo do ano passado, que foi o Botafogo. Sim. E ela repetiu o primeiro turno inteirinho. Aí precisou chegar numa situação de
de quase, né? Porque agora nós estamos vendo o Vasco que existe a possibilidade de sair. Sim. Mas 3, 4 rodadas atrás, ninguém apontava o Vasco vai sair. O Vasco não vai sair, o Vasco está se distanciando, vai ser difícil, tem que ganhar 10 jogos de 15, porque era esse o pensamento. O quanto é difícil fazer futebol no Brasil. Ainda mais quando você tem uma torcida que é tão gigante quanto a torcida do Vasco. Para você ver como funcionam as coisas. Né? Porque você pensa, não, tranquilo, vem cá, vou resolver, porque automaticamente você fala, SAF, solucionei todos os meus problemas. Acabaram os problemas. E não é assim. Porque o futebol, você lidar com o ser humano, você lidar com a paixão do torcedor. Quando você tem uma paixão gigantesca como é a torcida do Vasco, se torna mais difícil ainda, porque a expectativa que se cria por conta dessa SAF, e aqui no Brasil, fala de SAF, solucionar os problemas, e não é assim, não funciona dessa forma. Você pode tapar aqui administrativamente, fazer parcelar as dívidas, tentar resolver esses problemas, mas as tuas escolhas dentro de campo, elas podem prejudicar esse trabalho, como foi o primeiro turno praticamente do Vasco, porque andava, não andava, era uma SAF meio nebulosa, né? Porque a gente não sabia, paga, não paga, contratou jogador, não contratou e tal. Aí eles tomaram... uma SAF, né, que não tinha um rosto, como tem um Ronaldo, um Textor, tudo era muito distante, e pouco se falava, o torcedor tinha muito pouca informação da SAF. Isso, e agora quando tomou um choque de realidade e entendeu o quanto é difícil um campeonato brasileiro, aí acordou. Aí começou a construir alguma coisa. Eu sou pró-SAF, mas a gente tem que esperar médio prazo, alguns anos, para entender se a SAF funcionou ou não funcionou. É óbvio que na situação que o Vasco estava, o Vasco não ia se recuperar sem uma SAF, então era a única opção. Eu sempre gosto de lembrar, Donan, que as SAFs deveriam ser adotadas pelos clubes que estão financeiramente bem estruturados, pelos clubes que ganham, porque esses fariam SAFs espetaculares, com uma fortuna entrando para o futebol. Por exemplo, se o Flamengo faz uma SAF, com a situação atual do Flamengo, primeiro você acabou com a briga política interna do clube. Porque os conselheiros, eles vão servir para cuidar do clube e não do futebol. E o futebol é o que dá importância a essas pessoas, então... E a segunda coisa... Você usou um exemplo que eu acho dificílimo de entrar, de acontecer. Eu conheço muito bem os autores da lei da SAF. Muito bem. Mas muito bem mesmo, assim. São meus amigos pessoais. Rapaziada, vai ali no cafezinho ali no Santa Cecília. Pouco. Mas... Se é amigo do Breno, tem que estar ali. Ali também tem amigos. Falei? E quando a lei foi feita, ela foi feita também para ajudar os clubes que estão em situação ruim, mas ela foi feita para melhorar o futebol brasileiro. Mas essa lei previa vaidade, poder, ganância... Sim. Tudo isso? Sim. Mas tem o ser humano. Isso que eu estou dizendo. Ela previa, por exemplo... comissões de empresários, negociações, tudo isso controle de tudo isso. Você precisa trabalhar financeiramente do jeito mais responsável. Até porque se você deixar uma dívida, os donos da SAF vão ter que pagar com patrimônio, eles vão ter as coisas que acontecem quando um empresário, por exemplo, quebra uma empresa. Né? Não é como um dirigente que deixa uma dívida e vai embora. Fora a obrigação, em 10 anos, do clube pagar a dívida do clube, a dívida que tem. Né? Não dá para... Agora acabou. Só que aí tem um problema muito sério. A lei sai, das pessoas são técnicas com perfeição, ela passa pelo Congresso, o Congresso faz suas questões ali, e aí tem lobbies 1000, e a lei sai imperfeita. E a lei precisa de uma e outra correção. Essa é a questão. Né? Uma e outra correções. Então, nesse caso, a SAF, ela foi feita também para os clubes que estão bem financeiramente. Uma SAF do Flamengo hoje é uma SAF de alguns bilhões. O Flamengo só perde jogador para 5, 6 times do mundo se o Flamengo fizer uma SAF hoje. Só que o Flamengo não vai fazer. Para começar, que o Flamengo já faz bilhão em um ano. Então você pensa no valor de mercado de uma empresa saudável financeiramente. E o tamanho da marca. A situação do Vasco era uma situação de... Assim, vamos ao Vasco. De desmonte. Sobrevivência mesmo, porque a estrutura política sabotava muito o clube. Né? A instituição não era prioridade. E o Vasco não conseguia sair do buraco. Muitas dívidas, planejamentos completamente esdrúxulos e equivocados na parte do futebol. Então, foi necessário você caminhar para essa situação da SAF. A gente vai analisar mais para frente qual vai ser o impacto da atual SAF, da 777. Foi, de fato, a melhor escolha? Eu ainda acho que o rosto do Vasco, nesse momento, esse Vasco positivo, esse Vasco que tem campanha de G4 no retorno, que melhorou muito, foi transformado pelo Ramon Dias, está no técnico. E é importante a gente lembrar que o Ramon Dias não era prioridade de contratação. Essa mesma direção insistiu por muito tempo em um trabalho que era um trabalho que não estava crescendo, estava piorando com o Barbieri,
né? E demorou muito para encontrar o seu substituto. Teve a chance de contratar o Ramon Dias antes. Ou seja, essa curva ascendente, essa evolução, poderia ter acontecido antes. O Vasco poderia ter uma pontuação maior. Hoje o Ramon Dias, ele se colocou como protagonista no futebol do clube. A gente não vê mais o Paulo Brax falando, indo pra coletiva. A gente tá vendo o Ramon Dias bem, né? e o Emiliano Melhor, também. né? Melhor, né? Melhor assim. Porque Muito ele ajuda tem... quem não atrapalha. O que eu acho assim, isso eu aplaudo muito. Além da parte tática que ele é competente, essa questão da gestão, como essa comissão técnica, e a gente tá falando de 2 argentinos, conseguiram entender o clube. Eles conseguiram entender o sentimento do vascaíno. E conseguiram passar isso também para os jogadores. Entender as situações, estão sabendo usar a situação. É muito experiente, externo. é muito experiente, Birner. É muito Quando experiente. ele vai numa entrevista, ele bate e fala: o Vasco não vai ser rebaixado. Esse é o rosto. O Donan gosta de Ele repetir a entendeu expressão. situação. Repete aí, Como é que é a Donan. expressão que ele faz? Você gosta? Em Fala. espanhol. Ele bateu aqui assim, ó. No vá barrar. Aí, Não vai barrar. Aí o Donan falou. É isso aí, galera. Já deixa aquele likezão. Se ainda não for inscrito, se inscreva aqui em nosso canal do Vasco da Gama. Rapaz, o Vasco tá jogando melhor que muita gente aí na Série A, hein, galera? Se continuar nessa pegada aí, o Vasco vai escalar uma sequência de vitória brutal. E a gente tá aqui na torcida, né, cara? O Vasco precisa fazer um jogo. Ah, tem que vencer o América? Tem, cara. Mas se perder jogando o fino, jogando bola, mano, eu acho que a torcida vai entender. Não é normal que perca. O Vasco, acho eu, que faz 4 pontos no jogo nos jogos contra o América e contra o Santos. Fazendo o top de linha, cara. Topzera era o Vasco vencer o América, né? Porque o América pode ir a 20, mas nem que o América pode ir a 20. O América já não dá para falar que é rival do Vasco na zona de rebaixamento. Não dá. Se for colocar a América como rival, não existe. Rival do Vasco aqui é Bahia, Goiás, Corinthians, São Paulo e Internacional. Eu quero até que caia, né? Torcer assim. Eu prefiro que caia Bahia e Goiás. Não gosto que time grande caia. O Santos é um time grande. Dá mais gosto, né, no jogar esse tipo de clássico, assim, time de Série A. Mas acho que o Santos vai cair. O Santos joga inferiormente, cara, muito pior que o Vasco. O Vasco tá jogando ali. Aquele jogo que o Vasco fez com o Palmeiras ali foi absurdo, né? Não é só aquele jogo lá como parâmetro. Mas vamos ver aí. Tomara que continue jogando esse fino da bola aí. E vencendo aí o Santos e o América. Que eu acho assim, que o Vasco vai vencer o América. Pelo futebol jogado ontem, se jogar aquilo ali, vence o América, vence o Santos, vence o São Paulo e vence o Fortaleza. Aí o Flamengo já é clássico, né? Clássico não dá para cravar nada. Mas vencendo esses 4 jogos, cara, são mais 12 pontos, né? 12 pontos. O Vasco vai a 35 pontos. 35 pontos, você precisa de mais 7. Você vai precisar de mais 7. Precisar de mais 7, faltando quantas rodadas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rodadas. Faltando 11 rodadas. Se o Vasco vence esses 4 aí, faltando 11 rodadas, tranquilamente o Vasco faz 7 pontos, né? Eu acredito.